triste, cara. Ai, meu Deus. Motorista escolar da prefeitura de Erebango. Cara, eu gosto muito da cidade de Erebango, que fica no noroeste do estado. Ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão, acusado de estuprar meninas de 14 anos. Mas o que é isso? Entre as vítimas estariam 2 filhas do próprio motorista, enteadas e alunos com deficiência. Ô Luke Singer, o que é isso aí lá em Erebango, hein? O que é isso, ô Luke Singer? Pois é, Ribeiro. Boa tarde para ti e a todos que nos acompanham. Um caso absurdo. Estupros que aconteceram entre os anos de 2012 e 2024. Esse homem de 48 anos foi condenado agora a 100 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. Essas meninas que foram vítimas de abuso sexual tinham entre 14 anos de idade, menos de 14 anos de idade, 14 anos de idade. Entre as vítimas estavam alunas da APAE da cidade, onde ele era motorista de ônibus, e também algumas filhas, 2 filhas dele, parentes, né, pessoas próximas a esse homem. Justamente um fato que chamou muita atenção da polícia. Esse homem criava proximidade com as crianças crianças e adolescentes, e depois cometia os crimes. Ele atuava diariamente na APAE da cidade, era motorista do ônibus, onde realizava o transporte todos os dias na cidade de Erebango, e câmeras de segurança flagraram os abusos na época dos crimes, viu? Além da pena aplicada agora de mais de 100 anos de prisão, o homem perdeu o cargo público e também o poder familiar das filhas, a guarda sobre as filhas. Também foi determinado o pagamento de um valor de R$10 mil para cada uma das vítimas como indenização, e a prisão preventiva dele foi mantida, já que foi entendido no júri que ele se aproveitou da confiança, como eu já havia dito, e também o vínculo com as crianças, além da extrema vulnerabilidade que elas se encontravam para então cometer os crimes, estes estupros. Inclusive, lembrando um pouquinho, quando esses casos foram descobertos pela polícia, a gente resgatou um pouquinho da relação desse homem com as crianças com as quais ele tinha cometido os crimes, e inclusive ele tem uma história de incesto na família. Uma das filhas dele era uma pessoa com deficiência e ele é fruto de um relacionamento que ele manteve com a própria prima. Então é realmente um caso muito complicado. Agora, finalmente, esse homem foi condenado com uma pena aí de mais de 100 anos de prisão, Ribeiro. Que horror, né? Tu vê, né? Erebango, uma cidade pacata, pequena, né? E aí ficar, né, no noticiário por causa de um monstro como esse aí. Meu Deus do céu, tia. Barbaridade. Bom, 100 anos de prisão é só um número, né, Nanda? Infelizmente, a gente fala 100 anos de prisão. Não é isso, no final das contas, Nanda. Tem mais isso, né? Tem mais isso, né? É isso, provavelmente ele vai ser solto antes de tudo isso, né? É o que a justiça hoje determina no Brasil, mas pelo menos na condenação são 100 anos, agora a gente vê quanto tempo realmente ele vai cumprir preso. Tá bem. Você volta ainda no programa ou nada, ou não? Eu volto, é só me chamar, Ribeiro. Tá frio aí? Como é que tá a temperatura? Não. Até que tá tranquilo, viu? Pra quem viveu esses últimos dias aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, hoje até tá meio quente, viu? Tô com um pouco de calor com esse casaco. Tá um tempo ameno, mas tá um pouco úmido, já que é pra chover no final da tarde de hoje, ali no início da noite. Acho que é isso, viu? É a chuva chegando e aí talvez esfrie mais uma vez. Mas tá bem tranquilo. Tá bem, então. Daqui a pouco eu te chamo de volta, tá? Tá bom, pode chamar. Vamos lá.